A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Provérbios. Hoje vamos para o capítulo 23, do 15 ao 25. E vamos terminar com Romanos 12, do 9 ao 21. Onde o tema é as joias mais valiosas, sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão. Tudo isso Abigail tinha. Como Nabal tinha ao contrário, era um louco. Mas que eu e você aprenda a ter sabedoria em qualquer situação. Aprenda a discernir o que é certo e o que é errado. Aprenda a ter entendimento das coisas, não criticar, não ficar com raiva de alguém quando receber um conselho. E seja compreensiva. Tudo faz parte do livro de Provérbios. É um ensinamento para a minha vida e para a sua. Às vezes a gente recebe um conselho e não aceita, fica de cara feia. Isso é meninice. Isso aí é coisa de criança. Eu e você tem que estar amadurecida, para saber receber uma repreensão da palavra, ou alguém usado ou usada por Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Vamos crescer como servo e serva, como profissionais, como mãe, como pai, como amigos, irmãos em Cristo. A gente tem que crescer. A gente não pode perder tempo com bobagem. A gente tem que ser pessoas adultas, principalmente na palavra de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 23, a partir do 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegre-se, e o meu coração, sim, o meu próprio. O coração de Deus se alegra quando o coração da gente é sábio, quando a gente aceita uma repreensão, quando a gente luta para melhorar. Exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Quer dizer, o rins fica exaltado, fica feliz, fica bom. Quando vocês falarem coisas retas, os lábios retos, né? A gente falar o que é certo, nada de mentira, nada de kikiki, de viver de aparência, porque isso não agrada a Deus. Isso é um caráter deformado, que não merece confiança. E essas coisas não deixam o coração de Deus alegre. O teu coração não inveja os pecadores. Antes permaneça no temor do Senhor todo dia. Já aconteceu isso comigo, no início da minha caminhada. Inveja de pecadores. Porque eu falava, eu dizia, olha, ali, não está te servindo e está assim, estudou, se formou. Quer dizer, isso foi inveja. Eu achava que eu estava certa. Mas quando eu li a palavra de Deus, eu entendi que era inveja. A gente não tem que apontar ninguém para Deus. A gente tem que cada um crescer. Cada um de nós amadurecer e fazer o nosso próprio caminho com Cristo. Andar em santidade. Ontem eu aprendi na escola dominical, estamos aprendendo sobre o tabernáculo do Senhor. Eu já li outra vez esse livro e não tive o entendimento que eu tive ontem, o pastor ensinando. Olha que coisa linda. Só tem uma entrada do tabernáculo que o Senhor mandou Moisés fazer. Não tinha outras entradas. Eu trabalhei em hospitais onde tem elevador para os trabalhadores, elevador para os pacientes, elevador para as pessoas em luxo, né, a portaria social, vários elevadores para subir no prédio. Geralmente o hospital tem muito mais do que 2 entradas. Mas o tabernáculo só tem uma entrada. E o mais interessante dessa entrada é que é cortina a porta. Não tem senha, não tem porta eletrônica. Sabe o que é isso? É a liberdade que Deus dá a seus servos para escolher o melhor ou escolher o pior. Cabe a gente. Então, até nisso a gente tem que ter sabedoria e entendimento. Que o tabernáculo só tinha uma entrada. E era através de cortinas, que é algo tão leve, né? Que se entra na maior facilidade. Onde tantos lugares, para mim ou você entrar, existem barreiras, existe segurança, existem portas eletrônicas. Vamos agradecer mais a presença de Deus, a nossa salvação. Isso é sabedoria. Porque certamente acabará bem, não serás malogrado a tua expectativa. Como é que a gente acaba bem? Obedecendo o Senhor. Acaba bem crescendo. Acaba bem
esperando na vontade dele, esperando com paciência. Ouve tu, filho meu, ser sábio e siga o caminho do teu coração. Seguir e saiba e siga o caminho do teu coração, mas o coração de Deus. Né? A gente tem que ter cuidado muitas vezes com o que o nosso coração mostra, porque a Bíblia diz que coração é enganoso. Então siga o seu coração e o meu, mas na direção de Deus, lendo a palavra, esperando nele. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. Sabe o que eu acho interessante disso? Que o Senhor disse que nem fique com beberrões, nem com comilhões. Porque os beberrões não estão na direção de Deus. Pode até criar problema, dificuldade, você está ali, vai sobrar para você. Os comelhões comem demais, né? É pecado. Sem falar que pode botar você numa situação embaraçosa. Até isso o livro de Provérbios nos ensina. Porque o beberrão e o comilhão acabam na pobreza e a sonolência os faz trazer as vestes rotas. Por que eles caem na sonolência do acomodismo, da preguiça, da pobreza? Porque um é viciado na bebida, o outro só sabe comer. São vícios que atrapalham, são vícios que não dão direção para ser forte, corajoso, trabalhador. São vícios que levam para o abismo. Salmo 42 diz que um abismo chamou outro abismo. Não ande com pessoas assim, que tem vícios que vai levar eu e você para o abismo. Então é necessário a gente estar lendo a palavra para aprender mais, né? A Bíblia diz que as más conversações, está lá em Coríntios, corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, no trabalho, onde for, cuidado que você fala do povo de Deus. Ouve teu pai que te gerou e não despreza tua mãe quando vier a envelhecer. A mãe da gente envelhece, o pai, eu não tenho mais pai nem mãe, mas é hora de cuidar. Fácil não é, mas ele já cuidou de mim e de você. Compre a verdade e não venda também a sabedoria, a instrução e a prudência. Quer dizer, compra as coisas com seriedade, com verdade, né? Compre sem dever, sem ser picareta, mas não se vende sabedoria, não se vende instruções, se aprende, se adquire e coloca em prática. Eu costumo dizer na minha cabeça que se eu servisse a Deus desde os meus 15 anos, eu seria outra pessoa. Eu seria uma excelente filha. Eu pequei muito com meus pais. E glória a Deus que antes deles partir, eu pude pedir perdão. Mas quando a gente serve a Deus, a gente somos outra pessoa. Quando luta para seguir, para lutar um pouquinho, para obedecer um pouco. Ninguém obedece 100%. Mas também, se eu não aceitei Jesus nos meus 15 anos, porque não estava no projeto de Deus. Eu tinha que passar por várias etapas para lá na frente aprender e aconselhar jovens, pessoas que estão no caminho errado. Grandemente regozijará o pai do justo, e o que gera um sábio se alegrará nele. Quem é esse pai? É Jesus. O nosso pai se regozija e a gente nele, quando a gente está na direção, quando a gente tem sabedoria, quando a gente luta para ter entendimento. Veja que grandemente se regozija o pai do justo. O pai é Deus. Ele quer que eu e você seja justo e justa. E o que gera um sábio se alegra nele. Deus quer gerar sempre eu e você em sabedoria. Mas cabe a gente querer. Porque muitas vezes ele está ali ensinando, ele está mostrando, ele está falando, mas a gente segue outros caminhos. E isso leva ao abismo. Para terminar o 25. Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te gerou. Se alegre com seu pai e sua mãe. Se regozije com eles que lhe gerou. Valorize eles. Porque amanhã você vai ver que foi as pedras mais preciosas que Deus te deu. Lá em Jó 28, que eu não vou para lá, fala de sabedoria, fala de entendimento, que são joias maiores, mais caras do que rubi, do que pedras preciosas. E a gente sabe que pedras preciosas são valorizadas, rubi, diamante. Mas a sabedoria e o entendimento não tem riqueza melhor. Evitamos de muitos erros,
seguimos mais o caminho da sinceridade, da lealdade e das bênçãos do Senhor. Porque a maior sabedoria, o maior presente não é riqueza, é sabedoria, é entendimento, é discernimento, é compreensão. Isso que nos leva para perto de Deus, isso que nos leva para nossas vitórias. Aqui em Romanos 12, do 9 ao 21, eu vou ler rápido, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É fazer o bem, isso é que é bom. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. É fácil isso? É não. Infelizmente não é. Mas a gente tem que ler para lutar, para aprender e botar em prática. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Seja fervoroso na oração. Seja fervoroso lutando, orando, louvando, adorando, jejuando, porque o Senhor se alegra disso. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Tudo isso é servo sábio, entendido, que faz algo assim, que luta para viver assim. Comunicai com os santos nas ruas necessidades, segue a hospitalidade. Você se dá hospitalidade com amor. É fácil, é não. Eu estou um pouco longe disso. Por quê? Porque eu tive decepções. Mas você tem que orar para saber como fazer isso na direção de Deus. Sem ir pelo emocional, porque isso pode lhe atrapalhar amanhã. Comunicais com os santos nas ruas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que os perseguem, abençoai e não maldiçoai. Abençoar quem nos persegue não é fácil, não. Mas também não amaldiçoe, não. Ore por eles. Alegrai-vos uns com os que se alegram e chorais com os que choram. Como é se alegrar com quem se alegra? Você vê um servo ser abençoado, glória a Deus. Alguém está sofrendo, não precisa saber, mas ore, jejue pela causa dele e dela. Seja enfermidade o que for, porque a gente não sabe o dia de amanhã, nem sabe onde nossa família vai cair. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, coisas altas, mas acomodai-vos, humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A gente não pode ser sábio na gente mesmo. A gente tem que ter calma, tem que ter humildade. Ambição só leva ao abismo. Ninguém tornei mal por mal. Procurais coisas honestas perante todos os homens. Não se vingue, não deseje mal a ninguém. Mesmo que lhe ofendeu muito, deixa com Jesus. Se for possível, quando estiver em vós, tede paz com todos os homens. Aqui me chamou a atenção uma coisa que diz, se for possível. Existem momentos que são alianças que são quebradas, não a de Deus. Mas tem coisas que não é mais possível. Mas é possível você orar, você abençoar. Você fica no seu canto e os irmãos ficam no canto dele, aquele que lhe machucou. Se possível, quando estiver em vós, tedes paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Se for possível. Por quê? Porque Paulo era humano. Ele sabia que o ser humano, ele decepciona, ele machuca. Não tem coisas que a gente está no corpo, a gente não deseja mal, não vai se intrigar, mas não tem mais condições de estar junto, né? Porque um diamante, quando ele é rachado, se botar cola piora, fica feio 2 vezes mais. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrita a minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança só pertence a Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixais vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos pedir a Deus para ter sabedoria, para tratar as pessoas bem, para perdoar. Agora, se for possível, estar junto. Se não for, mas não guarda mágoa, nem se vinga. Porque tudo é com Deus, porque do jeito que alguém errou comigo e com você, a gente também erra. Amém? Lembre-se do tema, as joias mais valiosas, sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão. Não tem valor, dinheiro melhor do que esse. Não tem. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.